Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, aquele espírito que, através de Chico Xavier, escreveu diversos livros contando como é a vida no plano espiritual. O capítulo de hoje, do livro Os Mensageiros, esse que você está vendo aqui, é o capítulo 20, Defesas contra o Mal. Então, procure o seu livro, vá até a estante, pegue a obra para que nós possamos juntos começar a leitura. O capítulo 20 vai nos esclarecer a respeito dos detalhes do posto de socorro. Depois que eles estavam conversando e que chegou a hora do trabalho, como nós havíamos visto no capítulo anterior sobre o sopro, eles começam a dirigir-se para os locais onde o trabalho aconteceria. Então vamos acompanhar o texto. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos por um baluarte avançado. Baluarte, você vai ver aí na tela, que é uma construção que tem umas pontas, aquelas fortificações que tinham pontas que se projetavam na direção do inimigo, justamente para antecipar-se a ele quando ele chegasse para derrubar as muralhas. Então aquelas pontas, como se fossem setas, como você está vendo no desenho, são os chamados baluartes. Então entramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Em linhas gerais, ele se apresentava com uma nitidez. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, outra palavra diferente. Cisterna é como um poço. Naquela época, e você vai ver também essa figura, havia lugares destinados a recolher a água da chuva para guardar nos castelos. E este que você está vendo aí é um castelo que tem uma cisterna lá do século XII. Então, essa cisterna também era utilizada e o André Luiz não explica para quê, mas ele viu o local da cisterna. As seteiras. O que são as seteiras? De novo, olha lá, vamos voltar para a imagem. Seteiras eram aberturas nas paredes grossas para que os arqueiros pudessem disparar as flechas. E, obviamente, como elas eram bem fininhas, estreitinhas, quem estava de fora teria dificuldade de fazer passar um tiro, uma outra flechada ou alguma pedra por aquele buraquinho. De dentro do castelo, então, pelas seteiras, os arqueiros ficavam lá, ó, tchum, tchum, soltando flechas. E, em seguida, André continua dizendo que ele identificou as paliçadas e barbacãs. Paliçadas e barbacãs, nos castelos antigos da terra, eram muros de madeira ou de pedras que eram colocados antes da muralha principal. Você vai ver aí também essa imagem. São várias imagens que nós escolhemos para você entender as paliçadas, os entrelaçados de madeira, como se fossem cercas grossas, e depois as barbacãs, que são muros um pouco mais baixos, mas que impediam que os atacantes chegassem de imediato lá na muralha. E então lá de cima, enquanto eles estavam tentando vencer as paliçadas, as barbacãs, eles eram flechados, eles eram atacados pelos que estavam defendendo o castelo. Então tudo isso estava ali. As paliçadas, as barbacãs, estava refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Eu olhava e identificava a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, como se fossem pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito branca, tremulando ao vento como um largo penacho de neve. O administrador, o Alfredo, percebeu a estranheza
que se apossara de Vicente e de mim. E nos disse: já sei a impressão que a nossa defesa lhe causa. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, ele continuou dizendo: naturalmente vocês não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável que o reinado da justiça persevere. Nosso posto está colocado aqui, igualmente, como uma ovelha no meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indevidos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Vocês não podem esquecer nem admitir que estes seres, todos eles, sejam ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Meu Deus, exclamou Vicente, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios do universo pertencem à majestade de Deus? Não reconhecem o soberano poder? E Alfredo olhou para ele e disse: ah, meu amigo, fiz as mesmas perguntas quando eu cheguei aqui pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na Terra as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio, os vaidosos cheios de fatuidade, cheios de orgulho, de presunção, sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Está vendo? Também na Terra existem pessoas como esses espíritos que querem fazer o mal. Portanto, a muralha estava ali para proteger o bem. E é isso que nós vamos continuar a ver no próximo bloco. Esta noção é muito importante. Fique conosco. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros. O capítulo 20, que hoje nós estamos tratando, traz as informações sobre as defesas contra o mal. São as defesas daquela fortaleza em que André Luiz se encontra, juntamente com Vicente e Aniceto. Ele se assusta em ver tudo aquilo, muros, como se fossem medievais, aquelas construções. E o Alfredo está explicando que, na verdade, aquilo é necessário, porque a comunidade que está ao redor é de espíritos muito agressivos, muito atrasados. E posto de socorro, que é aquele local, está ali para fazer o bem para eles. Mas muitas vezes eles não querem, eles não entendem, eles querem atacar. Então, aquilo é necessário para a defesa. E então, o Vicente pergunta para ele sobre: mas eles estão no mundo espiritual, por que eles se organizam para fazer o mal? Eles não reconhecem que tudo pertence a Deus? O instrutor então diz para Vicente que na Terra as coisas também são assim. Não há muita diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ele vai continuar a explicar isso na sequência do texto. Vamos lá para ele? Vamos lá. Aqui no lado espiritual se verifica a mesma coisa. Os espíritos querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se, esses desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia
se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, André Luiz pergunta: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui? Ora, o generoso interlocutor, então, não me deixou terminar e disse: na Terra, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela superioridade de falsos princípios. Nas zonas imediatamente à morte terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, existem cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudal, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes. Paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e de coloração. Mas André, vendo aquelas armas ali colocadas nos muros, pergunta: e estas armas, por acaso são utilizadas? E o Alfredo, muito calmo, respondeu: ora, como não? Nós não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Aí o André, muito impressionado, continua dizendo: no entanto, qual é o efeito desses projéteis quando vocês atiram? E o Alfredo, sorrindo, respondeu: assustam terrivelmente. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. O André voltou a perguntar: mas apenas assustam? Alfredo sorriu mais profundamente e acrescentou: podem causar a impressão de morte. O quê? O quê? O quê? Impressão de morte? Morte em quem já morreu? Pode causar essa impressão? Como assim? Surpresa, o André Luiz só leva susto, né? Em tudo que ele vê ali de diferente, ele já leva susto. É o sopro, é o carro, é o motorista, o condutor, é agora a fortaleza. Então, o administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, continuou dizendo: meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão criando densidade para os seus veículos de manifestação, para o corpo perispiritual. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e se elevando nesses mesmos veículos, no seu perispírito. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade, ou por vezes de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vários e vários séculos. Vicente e eu estávamos surpreendidos e ficamos quietos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Você conhece? Antes de falar da lenda hindu, da serpente e do santo, você entendeu o que ele quis dizer? Eles têm armas de defesa, armas que, quando usadas,
depois de serem atacadas, as instalações do posto de socorro produzem um susto, um medo, e mostram que eles não devem atuar desta forma e que podem produzir, inclusive, sensações de morte, porque o corpo daqueles espíritos é mais denso. É corpo espiritual, mas ele tem a densidade da matéria mental que eles produzem. Então eles levam um choque, parece que eles morreram de novo, mas não morreram. Eles podem, pela mente, voltar a ter naturalmente os corpos renovados. Mas aquelas armas estão ali para defesa. Então no próximo bloco, nós vamos ver a lenda do hindu com a serpente. Isso vai servir para todos nós também. Então esperamos você aqui. Vai lendo, pega o livro, vai continuar a ler, porque esse capítulo é muito interessante. Vai procurar também encontrar o que é barbacã, paliçada, tudo isso está à seteira. Você vai idealizando isso na sua mente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos agora voltando com o último bloco do programa O Espírito da Letra, que vai tratar do capítulo 20, Defesas contra o Mal. Esse capítulo está ensinando a gente como é importante estar atento para não atacarmos, mas para defendermos. E é neste bloco que vamos conhecer aquela fábula do santo e da serpente. Aqui Alfredo se refere no bloco anterior. Vocês conhecem a fábula da serpente e do santo? E diante da nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, com medo que fossem atacados. Mas um santo homem, a serviço de Deus, passou por naquela região, mais confiando no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. O sábio continuou o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como que desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando perceberam a sua submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e resolveu visitar a cobra. Espantou-se quando observou tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu depois de ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano da tua parte. Eu te aconselhei a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentários. Concluiu, né? Não tem o que comentar. E assim também nós devemos aprender. Não atacar, não agredir, mas também exercer a defesa, para que o mal não ache que ele pode fazer o que ele tem à vontade, sem que tenha nenhum tipo de contenção. É importante pensarmos nisto para aprender com este conceito a vivermos num mundo onde há muitos perversos.
quando nós também não somos uns deles, não é? Mas quando esses perversos desejam nos prejudicar, nós temos condições de fazer com que eles se mantenham nos seus lugares. Então o sábio da lenda hindu ensinou a cobra: olha, você não precisa atacar, não precisa morder, mas se alguém vier te bater, defenda-se. Ou mostre que você tem veneno antes de picar, para que a pessoa possa escolher. Existem alguns anfíbios que eles têm umas cores diferentes, a laranja, verde, aquelas cores bem chamativas. E todos os bichos sabem que ali mora o perigo, porque aqueles anfíbios são venenosos, então ninguém os come. Eles podem andar naturalmente sem problema, porque eles estão sinalizando que quem comê-los vai morrer. Assim também, os espíritos amigos explicam que nós devemos abdicar de todo o mal. Não devemos fazer o mal para os outros, não devemos querer o mal de ninguém. No entanto, precisamos aprender que para a defesa dos nossos ideais, às vezes é necessário tomar atitudes. Quantas vezes algumas pessoas nos procuram perguntando assim: agora eu sou espírita, agora eu não posso então mais me separar, não posso mais despejar o meu inquilino que não está me pagando, eu dependo desse aluguel. Ora, por que não? Não, porque agora eu sou espírita. Então você se tornou espírita e se tornou tonto? Se tornou otário e vai deixar as pessoas fazerem o mal só porque você é espírita? Existe a lei para isto. Então é necessário que nós aprendamos. Diferente é quando você sabe: não, eu tenho direito, eu sei que eu posso, mas eu vou abrir mão do direito porque eu tenho compaixão daquela pessoa. Aí é diferente. Mas se você precisa, se você tem necessidades e aquele recurso vai fazer falta para a sua sobrevivência e você tem a condição de exigi-lo legalmente, sem contratar ninguém para bater, sem ir lá quebrar os móveis da pessoa para vingar-se dela, você tem o caminho. Então é preciso usá-lo com serenidade, sem raiva, sem ódio. Porque assim a pessoa vai saber que ela não pode fazer isso com os outros. Lembrem-se do que está contido no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a misericórdia. 3 perguntas ao final, respondidas por São Luís, nos dão muito bem, claramente, o tom de como devemos fazer para compreender as falhas alheias ou para nos opormos a elas. Leiam com atenção o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10º, sobretudo na parte final, nas perguntas que Kardec faz aos espíritos sobre essas questões. Então, a defesa do castelo era exatamente a defesa do bem para atuar intimidando os maus que os bons estavam querendo ajudar e os maus que não queriam receber ajuda. Coisa estranha, não é? Parece estranha, mas é muito comum na Terra mesmo. Pessoas que cospem no prato que comem, que estragam o mundo que os sustenta, que poluem o ar que respiram, que infelicitam aqueles que dizem amar. Nós somos assim, por isso estamos num planeta tão atrasadinho ainda na ordem do mundo. Mas o Espírito da Letra quer fazer você pensar em transformar estas coisas. Mude isto, mude você para que o mundo mude. É assim que nós cooperaremos com Jesus na transformação deste ambiente vibratoriamente denso pelas nossas infrações à lei em um ambiente melhor. A Terra é linda, mas é preciso que o Espírito que a habite também seja lindo como ela. Somos nós. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Continue a ler o livro Os Mensageiros na próxima semana. Tem coisas muito interessantes, tá bem? Esperamos por você. Um grande abraço e muita paz.